Som, ei. Retornando agora com o grande expediente, coloco em discussão e votação as proposições avulsas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Estão em discussão e votação os seguintes projetos. Projeto de resolução 011/2013, em única votação. Autor da resolução, do projeto de resolução, a mesa diretora, que institui a comenda Tenente Quimmel. Senhor secretário, eu acho que está bem esclarecido, né? Eu acho que dispensa a leitura. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de resolução 011/2013, aprovada em única votação. A palavra está livre. Inscrito, vereador Paulinho Brasília. Só ele está inscrito, viu, gente? Senhoras e senhores, como a minha última fala de hoje, gostaria de voltar ainda ao assunto SAAI. Nos últimos meses, a gente tem observado, nobres vereadores aqui presentes, presidente, público de casa, público da Rádio Universitária, FM, que o SAAI, ele tem feito realmente um trabalho excepcional na cidade. Containers, limpeza, tal, né? A gente tem acompanhado isso, esse progresso em relação a esses containers na nossa cidade. A gente realmente tem acompanhado. E no nosso programa, toda vez que solicitado, o seu Geraldo Fausto, que é o responsável também, o Irineu, eles sempre dão uma resposta interessante ao bairro que solicita o container. Então isso é notório na cidade que a gente está observando aí. Mas eu volto a falar de novo em relação aos nossos agentes de limpeza pública.
temos que olhar por eles em relação ao protetor solar, isso me preocupa muito, ao protetor solar e a um local para que o pessoal faça a sua higiene pessoal. Nós não podemos deixar o pessoal do jeito que está. Tudo bem, o cara bate da minha casa, vamos lá, vamos fazer e tal, mas não é assim que tem que funcionar. Ele tem que se sentir à vontade para fazer as suas necessidades. Ele tem que saber que na hora que ele vai chegar no SAAI, ele vai ter um lanche lá esperando ele. Ele tem que ter certeza que na hora que ele terminar o expediente dele, ele vai ter um outro lanche lá. E ele tem que ter a proteção da lei para que obrigue o SAAI, e aí é o nosso papel, obrigue o SAAI para que eles usem o protetor solar, gente. É o mínimo que eles têm que fazer. Isso é lei. Isso é lei. E aí vem agora as reclamações de hoje, que muito nos preocupam, em relação ao que meio que... Sim, pois não? Obrigado, vereador. Só para reforçar, as agentes comunitárias de saúde também, sim, trabalham o dia inteiro na rua, andando, perfeito, debaixo do sol, também não recebe protetor solar. Então, só pegando um gancho, a carona aí na constatação do senhor. Hoje eu estive lá em São José do Triunfo, sim, no posto de saúde, é uma das reclamações dela. Então, parabenizar o senhor por essa causa, incluir também as agentes comunitárias de saúde. Ok, perfeito. Então, que se inclua as agências comunitárias de saúde, pois não? Desculpa, só para aproveitar aqui a fala do Sávio, existe uma lei, inclusive, se eu não me engano, de minha autoria, que fala essa questão do protetor solar para as agentes comunitárias de saúde. Então, tem realmente que verificar se isso está sendo utilizado. E depois, parabenizar a Vossa Excelência de trazer de novo esse tema. Eu acho, Paulinho, que nós precisamos enfrentar toda a sociedade viçosense, essa questão do SAAI no quesito limpeza pública, sabe? Sim. A gente tem reclamação de pessoas, né? Aproveita até o seu programa para isso, que destrói os contêineres. Eu acho que tem que ter um critério técnico também para saber onde os contêineres vão. E eu espero ainda, né, nessa administração, no final, ver essa cidade toda com os contêineres. A gente sabe que eles estão chegando aos poucos, porque é normal isso. Mas parabéns mais uma vez por trazer esse tema. E aí, SAAI, por favor, em relação ao que o nobre vereador Meio Quilo falou, em relação ao que o professor Idelmino falou, em relação ao que o Sávio concordou. Então, é o que nós aprendemos no dia a dia. Quem não deve, não teme. Se a documentação está aí, apresente a documentação, gente. Por que esconder? Por que esconder? O que temos que esconder? Né? Papai já dizia, quem não deve, não teme e não treme. E não treme. Então, que tragam a documentação. Quero aqui falar e parabenizar a comunidade, o pessoal que mora no sítio Santiago. Recebeu eu e o vereador Xandinho, na última sexta-feira, umas 3 sextas-feiras atrás, em relação a pedidos de situações que lá estão acontecendo, tal, se mobilizaram, inclusive vão nos receber agora sexta-feira, dia 10, pessoal do sítio Santiago, e o SAAI vai estar lá com a gente. Toda a diretoria do SAAI vão estar lá, eles têm uma questão a resolver lá, e a gente quer parabenizar a organização dos moradores do sítio Santiago. São várias famílias, né? Dona Luzia, que é uma grande líder lá, são várias famílias. E aí eu volto a falar aos presidentes de bairros que quando você junta, vai tocar ali a campainha, eu já vou encerrar, quando você consegue fazer com que a comunidade fale a mesma língua, tudo dá certo. É o que está acontecendo no sítio Santiago. Eu fiquei muito feliz em ir nessa reunião e ver a organização deles. Eu falei, perfeito, aqui vai dar certo. Então é só isso que está faltando. Ao invés, e volto a repetir, não estou aqui me referindo aos dois que aqui estiveram, o Geraldinho e ao Carlos Garcês, ao invés de um ou outro querer aí fazer palanque político em cima de uma comunidade. Aí não dá. Parabéns ao Sítio Santiago, e sexta-feira nós estaremos aí. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. E venho aqui trazer mais alguns assuntos.
E aí, Paulinho, vou começar com Vossa Excelência, né? Que eu acho que Vossa Excelência era um excelente líder do prefeito, né? A gente fica assim, infelizmente, Vossa Excelência está saindo por, né? Eu disse aqui problemas de agenda e problemas pessoais, mas é sintomático, né? O fato de, em menos de 4, 5 meses, a administração está trocando dessa maneira de liderança aqui na casa. Nós esperamos aí, né? E vamos dar boas-vindas aos novos líderes, mas isso significa que a gente está querendo mais dessa administração, né? Realmente, a administração está deixando a desejar, né? Deixa a desejar, e nós queremos contribuir para que isso ocorra. Mas só parabenizar Vossa Excelência por esse tempo aí, e a gente espera, né, que o novo líder venha... Pois não, Sávio? Obrigado, vereador. Só para complementar, essa semana está fazendo 30 dias daquela indicação minha, do senhor, vereador Edelmino, vereador Geraldinho, vereador Edenilson, sobre a rodoviária. Né? Nós pedimos lá quanto que ela arrecada, vai para que secretaria, para que pasta, qual o número de funcionários. Essa semana está fazendo 30 dias. E hoje a gente reparou aqui na casa que algumas indicações, principalmente do vereador Meio Quilo e do vereador Edelmino, colocam lá e colocam uma expressão que eu acho que tomara que não seja regra a gente usar assim, que coloca... pedimos tal e tal documento, e se não for entregue, tomaremos as medidas cabíveis. Será que nós vamos ter que entrar nisso para agora, para conseguir os documentos? Eu acho isso muito perigoso. Há um grande debate nessa. Obrigado pela sua parte. É um grande debate no Brasil, a respeito, inclusive, daquela PEC 37, que a gente precisa aprofundar, né? A gente não quer a judicialização da política, né? Mas nós temos que fazer os poderes valerem, porque senão a gente acaba tendo que recorrer ao judiciário. Eu queria tocar, de novo, acho que o meu tempo não vai dar, mas eu queria tocar em alguns assuntos que já foram falados. O professor Edelmino trouxe aqui, e agora nós temos lá a Operação Tapa Buraco, naquela região ali de Santa Clara. E aí, Sérgio Norfino, né, eu e Vossa Excelência ainda estamos aqui, faltando algum tempo, a gente fez uma proposta de lei aqui, de que todo calçamento novo, ou toda melhoria nova, que ela viesse depois de fazer a captação de água pluvial. Porque eu vejo, Edelmino, a prefeitura tapando aqueles buracos, e me incomoda, porque vai vir a próxima chuva, corre um verdadeiro rio ali na Euclides da Cunha, vai levar aquele asfalto para os nossos mananciais, entendeu? E a gente rasgando dinheiro e jogando dinheiro fora. Então, eu acho, por isso que eu falo, nós precisamos de uma administração técnica. Se nós vamos gastar 10 anos, gente, que seja 10 anos, mas que dê o pontapé hoje, para que capte a água pluvial. A estrutura da nossa cidade, nós moramos numa cidade montanhosa, né? Hoje teve uma indicação aqui de minha autoria, porque uma rua no bairro de Lourdes, Geraldão, que capta a água que sai lá da JK, lá em cima, da Vicentina, da JK, que agora desce toda lá e abre o buraco, que as pessoas estão tendo que carregar também, as pessoas com deficiência, no colo, porque é impossível passar por lá. Então, esse é um problema sério, gente. Então, a gente quer... né, eu fico vendo lá, parabenizo por estar tapando o buraco naquela região, mas a gente sabe que é uma obra que não vai adiantar. Tem que tapar? Tem, mas antes disso tem que fazer um estudo e tem que ver quanto custa captar aquela água pluvial para a gente correr atrás de recursos disso. Quero aqui também, tenho pedido muito, né, porque a comunidade pede essa questão das estradas rurais. E tive rapidamente semana passada lá na região do Palmital e vi que a estrada está sendo patrolada. Então há essa preocupação, né? A gente quer mais, né? Obviamente nós queremos que resolva todos os problemas das estradas rurais, mas enfim, a prefeitura está se mexendo em relação a isso, e aqui eu quero parabenizar os responsáveis por isso. Queria falar do Geton, queria falar da questão da limpeza do SAAI, né? E outras coisas, maioridade penal e outros detalhes aqui, mas o nosso tempo está curto, né? Não vai ser possível tratar desses assuntos, mas só rapidamente para encerrar, acho melhor não tocar no assunto, viu? Eu não vou conseguir falar com 30 segundos e eu vou extrapolar o tempo aqui, então eu vou me omitir. Oi? Eu sou o último inscrito aí? Então posso falar até 10 horas. Ah, não, então que pena. Que pena. Não, deixa eu ir embora, se houver necessidade, eu me reinscrevo de novo, mas gostaria de tratar de alguns assuntos aqui, como a questão dos jetons. Isso foi um problema, Geraldão, que também me incomodou muito na época da comissão de licitação, e se eu não me engano, até essa casa também, alguns funcionários, por exercerem outra função, ganham um valor a mais. Acho que isso é um debate que nós precisamos fazer. Eu não sei se isso é uma
Deixa para lá. Ô, senhor presidente, por favor, me inscreva de novo que eu venho tratar desse assunto. Obrigado. Ei, Marcos Nunes. Ok, está reescrito, senhor vereador. Vereador Carlitos Alves. Boa noite para todos outra vez. Eu estou aqui para tentar relatar, não me defender, uma denúncia passada, porque na semana passada eu não participei da audiência, da reunião, e por motivo que estava passando mal, eu fui embora, não pude me defender dessa situação que foi relatada aqui sobre a rua Irineu Tomás, Irineu Tomás e Paula, lá no bairro Inácio Martins. Primeira coisa que eu queria lembrar, que estava escrito numa carta que os moradores, que 7 moradores daquele bairro escreveram, apesar daquele bairro ter mais de 1000, parte da carta está escrita assim: primeira vez que eu vou fazer um discurso lendo, como que se fala? Que eu vou ler alguma coisa aqui na plenária em 5 anos. Está escrito nessa carta assim: macaco que não olha para o próprio rabo, não sabe o defeito que tem. Aí a minha resposta é essa: eu não tenho um rabo preso, por isso não tem que olhar para o meu rabo. Essa é a minha resposta para essa parte da carta. Outra resposta que eu quero dar para a comunidade, para o vereador Lidson Lene, com todo respeito: hora nenhuma eu falei de compra de voto. Nenhuma. Hora nenhuma eu que fiz a denúncia direta. Eu só participei dela como morador do bairro, porque eu já não aguentava mais piadinha do Broquete, que no ano eleitoral a gente faz obras indevidas. E isso eu participei como morador do bairro. É isso que eu quero deixar bem claro. Outra coisa que eu quero falar, porque eu tive com um morador do bairro, que o nome dele está aqui, que eu vou ler para vocês agora. O nome dele é... Meu Deus, cadê? Perdi. Tenho... Só um minuto que eu vou achar aqui. Isso. Wilson Braz, ele mora no 701. O Wilson Braz esteve conversando com a tia da esposa de Lidson Lene, que é onde que está colocado os broquetes, aonde o próprio marido dela confirmou que ela é tio dele. Isso é o Wilson Braz, que mora no 701. Outra coisa que eu achei estranho: será, por uma denúncia dessa que é real, que a própria carta está escrito nela, que o Lidson pediu a colocação do broquete lá, que está nela, tem que se montar a comissão de ética? Pô, eu estou aqui para defender o povo, o interesse do povo, e continuo falando, aquele dinheiro público. Eu, às vezes, posso ter deixado o meu colega chateado, mas não foi a intenção de fazer dessa forma. Tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Desculpa, tá aqui que isso eu improvisei por causa disso que está assim. Outra coisa que tá na carta, falando que eu não precisava me promover acusando os outros. Não sei se acusar os outros é ter uma prova real que está lá até hoje. Já assumiram na carta que o broquete foi colocado. Quem que eu acusei? Se eu, como vereador, sou obrigado a denunciar coisas erradas, imagine como morador de um bairro que eu passo toda hora. Vou na rua, minha rua passa de frente onde está o broquete. Sobre obras que eu não fiz nessa rua onde 7 moradores assinaram, verdade, 7 moradores. Eu não tenho que ficar contando vantagem, nem falando sobre obras. Mas lá nesse bairro, eles são muito unidos. Inclusive, o senhor Lidson Lenz mesmo já ajudou em mutirões lá, com parte financeira. Esse ano, nós fizemos 2 mutirões para ajudar no bairro. Eu não estou querendo contar vantagem. E se precisar de uma abaixo-assinada, em vez com 7, às vezes com umas 20 vezes mais de assinatura, falando sobre esses assuntos, inclusive, ano passado, antes da política um pouco, nós fizemos mutirão para captação de água fluvial, que a administração não deu conta de fazer. Eu participei desse mutirão. E outra coisa, eu fui majoritário de voto daquela região. Essa é a realidade. Agora, me desculpa, colega, se eu te ofendi.
Agora, eu espero que a comissão de ética, isso eu acho que não é função dela, mas se for, que ela apure todos os fatos e vá ao bairro. Se alguém montar, se conseguir montar essa comissão aqui. Eu não queria levar esse assunto adiante, não queria mesmo. Se eu tivesse ficado na plenária na terça-feira passada, eu teria a oportunidade de me defender. Mas eu pedi licença plenária, ela me deu para mim embora, que eu estava passando mal. É só isso. Inclusive, o jornal Tribuna está lá, que tem gravações. Ele falou isso. Mais um minuto, por favor. O jornal Tribuna está lá, que tem gravações. Ele está escrito. Eu acho que o jornal é transparente. Inclusive, agora, essa outra matéria, se alguém quiser ir no jornal, pode ler no jornal passado, falando sobre o assunto. Entendeu? Eu fiz minha função e peço desculpa ao colega se eu o ofendi. Obrigado. Vereador Marcos Nunes. Último reescrito da noite, vereador Marcos Nunes. Encerraremos logo em seguida. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer o seguinte, né? Eu não participei da reunião do IPREV que falava dos jetons, mas eu quero trazer um assunto aqui, ou uma situação que nós precisamos conversar. Porque a ideia é o seguinte, como eu estava dizendo a outra vez, Geraldão, eu tive essa agonia quando nós tivemos que votar aqui um valor a mais que quem participa de uma comissão de licitação na prefeitura ganha, como essa questão do jeton. Eu não gosto muito do termo jeton, porque isso está associado lá na década de 80 aos jetons dos deputados, mas também fui informado que o Tribunal de Contas utiliza esse termo quando questionado aqui na Comissão de Finanças e Orçamento. Mas dizer o seguinte, então, Idelmino, tem uma pessoa que é funcionário ali das finanças da prefeitura e que tem o serviço dela. Ela é efetiva, ela foi contratada, por exemplo, para contabilidade. Ela está ali e ela tem o serviço dela, ela chega, cumpre o seu horário, resolvendo a questão pública da contabilidade da prefeitura. Só que a prefeitura precisa de uma pessoa que seja, digamos assim, expert para participar da comissão de licitação, para comprar, às vezes, milhões, né, para fazer compras. Aí a pessoa participa de um curso, faz um curso para poder saber manejar com aquilo ali direitinho, e depois o prefeito nomeia aquela pessoa para uma comissão de licitação. Então, é como, no meu entendimento, se ele estivesse fazendo uma função dupla, né? E por isso essa questão da remuneração. O que eu ouço dizer é o seguinte: eu estou lá, eu sou contador, tá certo? Eu fiz o curso de licitação e eu poderia participar da comissão de licitação. Porém, se eu não ganho nada com isso, por que eu vou botar o meu nome lá para poder... Quer dizer, eu vou fazer uma função que não é minha, algo extra, algo a mais, e, além disso, uma coisa de responsabilidade minha, porque eu assino aquilo ali e respondo por isso, né? Então, eu acho que... Eu não sei se isso Eu fico pensando o seguinte, se o trabalhador fosse da iniciativa privada, talvez o patrão dele falasse para ele, ou você faz isso ou eu te mando embora. Não sei. Né? Imagino eu. Agora, como o funcionário é público, ele tem o direito, ele tem mais poder de dizer, não, pera lá, essa função não é minha. Então, aí ele é, digamos assim, beneficiado ou sugere-se um valor para que ele vá e participe. Eu entendo isso, né? Essa questão. Então, há vários casos, como eu disse, se eu não me engano, aqui na Câmara também tem isso. Não tem, Rosângela? Aqui na Câmara também, quando tem comissão de licitação, a pessoa ganha um valor a mais? Né? Aqui também nessa casa tem, então, no IPREV. Então, esse tipo de situação. Outra coisa que eu queria tocar no assunto. Hoje, gente, o debate está quente na questão da redução da maioridade penal, né? Lógico que eu sou contra, né? Porque participei muitos anos aí do CMDCA, tem até eleitores que outro dia me fez, pô, Marco, mas você é favorável, né? Ou é contrário a esse projeto? Eu sou contrário. Porque, veja bem, é o que as pessoas falam, viu, Idelmínio? Quando nós temos uma criança ou uma adolescente que comete um ato infracional, que se fosse adulto a gente chamava de crime, e que às vezes é coisa pior do que o adulto faz mesmo, a gente reconhece isso, entendeu? Agora, nós temos que entender o seguinte, por exemplo, se a polícia bota a mão nesse garoto, esse garoto tem que ir para uma instituição socioeducativa para ele passar por um processo educacional para ele reintegrar a sociedade. Alguns de vocês conhecem alguma instituição dessa aqui por perto? Onde é que tem uma? O governo do Estado, ele se omite nessa hora. Né? Aí eu tenho que falar do governo do Estado, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que é ele que tem que fazer. Conselho Tutelar nós temos aqui, toda a maioria das ações políticas que são responsabilidade desse município estão cumpridas pelo Estatuto. Mas aí não vem. Aí, ou a polícia pega esse menino, leva para uma cela que tem lá na cadeia, que não é para dar tratamento de cadeia.
Porque há um entendimento, gente, da legislação ou de quem faz a lei, que fugiu o termo aqui, de que existe, a pessoa está num processo de desenvolvimento. Por isso que nós consideramos que essas pessoas são vítimas. Muitas vezes esses meninos que ficam pedindo na rua aí, não tiveram assistência paterna, não tiveram assistência da comunidade. Vão na escola, às vezes não aprendem, mas não tem política nenhuma para quem quando não aprende na escola. Eu sei disso que eu tenho um filho que tem dificuldade, mas ou eu cuido disso, ou ninguém cuida. Então, como é que fica? E aí, acaba só colocando a pecha nesse menino de que ele fez e que aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu, sabe? O senso comum, ele é perigoso. Nós sabemos que esse é um problema sério que precisa ser resolvido. Certas políticas que precisavam ser feitas não se fazem. E aí, quando acontece, infelizmente, algo bárbaro, isso move toda a opinião nacional e a gente vem com senso comum, diga, não, reduz, né? Na internet rola lá umas coisas, sei lá, vou dar um exemplo. Na Inglaterra, com 8 anos é maior. Ora, gente, a sociedade inglesa é a sociedade inglesa, a sociedade brasileira é a sociedade brasileira. Né? O Japão não gasta 1 centavo para recolher lixo de rua. Eles já avançaram nisso lá. Nós ainda estamos engatinhando nessa coisa. Então a sociedade japonesa é uma coisa. Pode até ser maior lá com 6 anos, porque lá você tem outro estilo. Nós ainda estamos precisando avançar em relação a isso. Então vamos abrir o debate, gente. Nós precisamos debater isso. Isso precisa ser melhor estudado. Desculpa aqui, senhor presidente, né? Eu sempre pensei, para ir embora, que meninas de 14, 15, 16 anos que se prostituem ou que fiquem nas nossas praças, que elas eram sem vergonhas. Eu sempre pensei isso, gente. Até quando eu aprendi que, na verdade, elas são vítimas, né? Uma criança, uma menina de 16, 17 anos, corpo de mulher, não tem maioridade. Qualquer um de nós adulto consegue seduzi-la. Sabe, com o que nós temos, com o nosso carro, com o restaurante chique, com as roupas e etc. Isso é um problema muito sério e elas são vítimas e não as sem-vergonhas que muitas vezes a sociedade pensa que é. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Desculpa mais uma vez, senhor presidente, por extrapolar aqui. Agradecendo a Deus por mais uma reunião, produtiva reunião, eu a encerro.